não só da presença do pai, né, mas também da presença do casal, né, marido e da mulher. Amém? Vamos fazer uma oração então. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, nós te louvamos nesta noite. Que o Senhor nos direciona, nos dê sabedoria, compreensão à tua palavra, ó Pai, para que possamos sair edificados, Senhor, com a nossa fé renovada, com a nossa, ó Deus, com o nosso entendimento, Senhor, a cada dia mais conhecedores da tua palavra, meu Pai. Que possamos exercer os frutos do teu Espírito Santo, para que possamos ser melhores todos os dias, ó Pai, tanto no nosso chamado, tanto no nosso ambiente familiar, nas áreas, Senhor, das amizades, em nome de Jesus é o que nós te pedimos, ó Pai. Amém. Então essa lição de hoje, ela vai tratar sobre esse assunto, né, a importância da paternidade na vida dos filhos. E o texto aqui, onde nós vamos ter um texto áureo que está em Efésios, diz assim, realmente ver o que está passando, né? Ah, tá. Texto áureo, ele fala assim, e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4, né? A verdade prática fala quando o padrão divino para a criação dos filhos é negligenciada, as consequências são terríveis para a família cristã. E o texto que nós vamos trazer aqui, o estudo, é em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, e depois também vamos em 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 2, o versículo 12 em diante, vai nos tratar assim o texto. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem, o homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomara de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem, queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia, não agora a hás de a dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a toda Israel e de como se deitavam com as mulheres em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. 1 Samuel 8, 3 versículos só. Versículo 1, 2 e 3 diz assim, e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome dos seus filhos primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Amém? Então nós vamos tratar sobre esses dois homens de Deus, né? Eli e Samuel, que se nós formos olhar no contexto histórico, bíblico,
eles foram uma referência de Deus, né, naquela época, aonde eles levavam a palavra de Deus, levavam o sacrifício, e eram um exemplo ali, porém, os seus filhos não foram no caminho dos seus pais, né? Eles foram ao contrário, tanto os filhos de Eli, tanto o filho do profeta Samuel, eles foram no sentido ao contrário, né? Na, na desobediência a Deus, né? Então, o texto que nós vamos estudar vai tratar também sobre isso. Mas, mesmo assim, a importância de nós sabermos educar os nossos filhos, independente do que eles vão tomar de decisão, né? Essa lição aqui nós vamos tratar, então, sobre duas famílias que tiveram problemas na formação dos seus filhos. Na família de Eli, que são seus filhos Rofine e Finéias, que sobre a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. E também Samuel e os seus filhos, que era Joel e Abias, e tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representava para Israel, né? E o primeiro ponto aqui que nós vamos tratar sobre a paternidade dentro da família. Nós vamos ver que no início Deus ele criou Adão, depois a Eva, e foi a primeira queda que aconteceu, né? Já no início da formação humana. E nós vamos ver que Caim mata também Abel, né? Por falta, deixou entrar no seu coração a ira, né? A inveja. E através disso veio a desobediência a Deus, né? Iniciou-se, né? As gerações que desagradariam ao Senhor através de Caim. E aí nós vamos ver que hoje também não é diferente, né? Tem a geração que não quer agradar o Senhor, que coloca no seu coração em blasfemar a palavra de Deus, em negligenciar, mesmo tendo referência da parte paterna, materna, né, da família, mas pode existir alguns filhos que não têm a vontade de servir a Deus, né? Só que o problema é a negligência espiritual que Eli e Samuel fez, né? Porque, logicamente, o livre-arbítrio ele vem para todos nós. Porém, tanto Eli como Samuel, ele permitiu que os filhos ainda estivessem ativos com as coisas de Deus, né? Arrancando mais do que deveria do sacrifício, gananciosos como os filhos de Samuel, como filhos de Eli também, que tirava mais do que era necessário e se prostituía, né? E a Bíblia fala então que isso foi o problema, essa foi a negligência, né? Eles tinham que ter repreendido seus filhos e não deixado eles assumir a tal atividade que era já vinda dos seus pais, né? E no princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como o líder dentro do lar, né? O pai, ele sempre foi o líder dentro do lar, assim, desde o início ali. E a mãe, ela é aquela que exercia a atividade de cuidar dos filhos, cuidar da casa e também ser uma ajudadora, né? Uma auxiliadora do seu esposo. Essa é o padrão que Deus determinou já desde o tempo da criação do homem, né? E no caso de alguns sacerdotes aqui, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a própria criação dos seus filhos, né? Tanto Eli como Samuel, a respeito assim da vida, né? Ele perante Deus e o povo, eles foram mais disciplentes com a sua própria família, né? Do que com as coisas assim, com seus filhos, do que com as coisas de Deus. Eles se esforçaram mais em estar obedecendo a Deus e no exercício sacerdotal, mas se esqueceram de orientar os seus filhos ali no sacerdote, né, que eles assumiriam ali por geração. E isso foi um grande erro aqui que o estudo nos ensina,
que eles cometeram, né? Porque eles focaram tanto no deles, assim, em servir, mas não se dedicaram tanto em caminhar, talvez, com repreensão, quando eles viam alguma coisa de errado, os seus filhos, né? Por isso que a Bíblia fala que o povo de Israel começou a perecer por causa disso, né? Porque os sacerdotes negligenciaram a repreensão e é sobre isso que nós vamos tratar também sobre dois tipos de paternidade, né? Aquela que é autoritária demais e aquela que é passiva demais, né? Em ambas as duas têm os seus problemas na consequência do resultado, né, dos filhos, tanto a autoridade demais como a pacificadora demais, né, a negligenciadora. O segundo ponto aqui importante fala sobre a falta da autoridade no lar. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no seu serviço sacerdotal, mas foram descuidados com a relação autoridade no lar. No contexto atual, a história se repete, né? Muitos obreiros e que cuidam bem das coisas espirituais e provêm as suas famílias, né? Mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Isso a gente tem que tomar cuidado muito assim também, né? Porque a Bíblia fala que nós temos que saber tomar conta da nossa casa, né? Como se a gente não consegue, como vai cuidar das coisas de Deus, né? Eu acho que tudo tem uma balança bem medida, né? Tanto um obreiro como um pastoreio, ou todos aqueles que exercem a função na obra de Deus, tem que estar bem assim, tudo bem equilibrado para que não venha pender muito para um lado e se esquecer do outro, né? Eu falo também, assim, até nossas próprias experiências, né? Quando nossos filhos eram menores, né? A gente foi muito assim autoritário e talvez negando muitas coisas dentro da casa para poder fazer a obra. E se fosse hoje eu teria uma maturidade mais, né? E também com certeza eu levo para os obreiros que deve sempre tomar conta da casa, né? Cuidar, nunca deixar faltar nenhuma coisa necessária, tanto no aconselhamento como na presença, né? Às vezes a gente se anula tanto, acaba anulando até a família para fazer a obra de Deus, e isso não é muito do querer de Deus, né? Quando a pessoa é solteira, a Bíblia fala, né? Quando você é solteiro, você trabalha melhor para o Senhor, mas quando se casa, tem que ter um balanço bem aperfeiçoado para que não venha sentir as duas partes, né? E no caso aqui de Eli e também Samuel, foi nesse caso, né? Eles foram excelentes sacerdotes, né? Foram excelentes homens de Deus, porém, eles não usaram da mesma medida, né? Tanto para corrigir os seus filhos e também para orientá-los da maneira certa, ou também tirar eles do sacerdócio. Os problemas de uma paternidade ausente. Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos seus filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos, né? Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo, né? É importante de ter a presença, né, paterna no lar para a criação, para crescimento tanto do filho como da filha. E quando o lar não tem essa referência, né, paterna, com certeza fica muito difícil para uma mãe, né? Porque o pai representa a autoridade, né? O pai representa a autoridade de Deus dentro da casa, né? E quando o filho ele cresce sem essa referência, talvez pode ter tendências de rebeldia e não ter esses exemplos na sua casa. Terminando a sinopse aqui do tópico 1 que nós fixamos aqui, a paternidade é uma função que proporciona um sustentáculo afetivo importante para o desenvolvimento da criança, né? Então, tão importante que é o pai estar presente, né? Não só
presente porque mora na casa, mas presente com os cuidados com os filhos, né? O pai tem que estar sempre presente, assim, atento, né? Não ser pais ausentes, né? Morando no mesmo lar, mas sendo ausente dos seus filhos. Deve ser bem ativo também. E nós vamos tratar no tópico 2 aqui, tipos de paternidade extremista. Então, não existe um padrão duplo, né? Diz o texto aqui, quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só, né? E o padrão cristão é um só. Não existe outro tipo, né? Então, o primeiro ponto fala sobre a paternidade autoritária e o segundo fala sobre a paternidade permissiva. Sobre esses dois pontos que pode haver ali um problema na criação, né? Na adolescência, no amadurecimento dos próprios filhos, né? Quando há uma paternidade muito autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimento, sem memória e sem vontade. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordem aos filhos, né? Então não vê o sentimento lá da criança, não vê o sentimento é, do, da, do filho e só joga a autoridade, né? Do jeito que tem que ser e pronto. Então não vê que a criança tem o seu sentimento, o seu desejo, a sua vontade, o seu querer, né? Mas logicamente isso não pode negligenciar a nossa ética cristã, né? A partir do momento que um filho ou uma filha ele começa a tender para aquilo que desagrada a Deus, nós temos que ter uma autoridade de repreensão. Mas tudo aquilo que não vai afetar no campo espiritual do crescimento, do desenvolvimento do filho, eu acho que o pai não há uma necessidade, não deve ter uma necessidade desse autorismo, né? Dessa autoridade excessiva de não deixar a criança se desenvolver, né? E aí pode causar muitos efeitos no futuro. Esse tipo de autoridades de imposição sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados, né? Aí os filhos vão obedecer, mas vão obedecer por medo, por culpa, remorsos e rancor. E o zelo extremos de certos pais os tem feito perder seus filhos, que se desviam e infelizmente alguns nunca mais voltam à casa de Deus devido à autoridade excessiva, né? Forçando o filho, né? Cada vez mais. A paternidade permissiva, essa também é uma paternidade que muitas das vezes o pai ele, às vezes pode fechar os olhos e não repreender os filhos, né? Da medida certa e aí deixa os filhos muito à vontade. Isso é um grande problema que foi no caso de Eli ali e também Samuel, que foi uma paternidade permissiva, aonde o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê os filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem. O fim será calamitoso, né? Essa paternidade ou até mesmo a maternidade é um tipo de tolerância sem freio algum, que induz a criança até a imaginar que seus pais não se amam, não as amam e nem se importam com suas necessidades emocionais físicas, né? Porque aqui o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplo, mas não os corrigem quando cometem erros e nem os aconselha quando se decepcionam com situações mais complexas da vida. Aí eu deixei um texto marcado aqui, que está em Eclesiastes 8:11, que Salomão ele fala assim: visto como se não executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Resumindo, Salomão está falando, quando o filho ou a filha ele comete algo que é errado e não há logo ali um juízo sobre aquela obra má, e o pai ele é tardio, ou o pai ele não faz nada, a Bíblia fala então que esse filho ele vai começar a continuar a praticar cada vez mais,
né? Porque não vai ter a repreensão. Então, sempre quando o filho faz alguma coisa errada, ou a filha, deve ser repreendido no ato já do erro, na hora, né? Deve ser repreendido, porque senão ele começa a perder o controle. Os dois tipos de paternidade são negativas e prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz, né? O último ponto aqui desse tópico 2 fala: Eli criou filhos que se tornaram profanos, né? E a Bíblia fala, onde nós lemos o texto aqui no livro de Samuel, no capítulo 2 de 1 Samuel 12, diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. E o que é filhos de Belial? Podem significar, aqui diz o texto, filho sem proveito, filho imprestável, inútil, né? Eram filhos que não tinha para com as coisas de Deus, eles não tinham nenhum valor, né? E também a palavra Belial pode se também colocar como perversão ou pervertidos, né? Que eram os filhos de Eli. A Bíblia fala que eles eram pervertidos, né? E isso é um grande problema também quando os filhos são levados a outros pensamentos. Eu deixei marcado aqui também sobre outros textos, né? Importante também. E nós vamos ver aqui que a paternidade autoritária e permissiva são prejudiciais ao desenvolvimento e são prejudiciais também à família. Eu deixei grifado aqui sobre um auxílio aqui para a vida cristã. Existem momentos quando os problemas difíceis devem ser confrontados, ainda que o processo e as consequências sejam dolorosas, né? Então existe um momento quando os problemas difíceis devem ser confrontados. Então, assim, por mais que nós vamos ver que vai gerar alguma consequência quando nós vamos tentar resolver este problema e vai causar dores por causa da tentativa da solução de um problema, de uma criação de uns filhos, mesmo assim nós não podemos negligenciar, mesmo que for causar danos, né? A gente tem que ter essa autoridade que Deus nos dá, né? Como pais e mães, né? Na casa. E hoje em dia, a geração que está sendo criada hoje em dia não tem nada a ver com a geração dos nossos avós, as gerações antigas, né? Antigamente havia um respeito, havia uma forma de hierarquia que era muito valorizada, né? Tanto avô, pai, mãe, tio, tia, irmão mais velho, irmão mais novo. Infelizmente, com essa geração, com esse mundo que hoje está induzindo isso, né? Muita autoridade dos pais tem sido perdida e porque o mundo ele fala que a criança ela deve ser compreendida, né? Mas a partir do momento que não falta a repreensão, não falta o desrespeito, né? Tudo isso deve ser bem tratado também. Último tópico aqui, para nós finalizarmos aqui essa lição, de 3 pontos, fala sobre o fracasso de 2 pais relapsos com os filhos, omissos para com os filhos, né? O primeiro tópico. A inserção de responsabilidade de Eli e Samuel para com os seus filhos e o tratamento inadequado, né? Então, nós já lemos o texto e fala sobre a omissão, né? Para com os filhos. E como nós lemos em Samuel, tanto os filhos de Eli, que era até chamado assim pela palavra de Deus como filhos de Belial, e que não conheciam o Senhor. Então, Eli era um profeta, um sacerdote, e mesmo assim, os filhos
não conheciam a Deus, né? Então, para-se na negligência, né, na negligência de Eli quando os seus filhos estavam crescendo e provavelmente ele não foi orientando da medida correta. E também fala também sobre os filhos também de Samuel, que não foi muito diferente, são filhos também que não tinha uma disciplina, né? São filhos que não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos a cada dia mais, né? E quando os filhos de Samuel foi confrontado pelos seus maus comportamentos, a Bíblia fala em 1 Samuel 8, do versículo 5 ao 7, que Samuel ele ficou entristecido e se sentiu até mesmo rejeitado de ver os seus filhos sendo rejeitados pela população, quando a população começou a ver que os seus filhos não tinham interesse em cuidar das coisas de Deus e estava indo por caminhos errados. E Samuel, desde olhar para isso, não, ele permitiu, né, que os seus filhos exercesse ali aquela autoridade que foi dado para os filhos, como para as coisas de Deus, da casa do Senhor, e eles não repreendeu. Ainda Samuel se entristeceu quando seus filhos foram repreendidos pela população. Então aí mostra sobre os pais omissos, né? Os pais omissos não é aquele que às vezes tem a dificuldade de instruir o seu filho, tem dificuldade nas palavras, mas o pai omisso é aquele que sabe que está errado, mas mesmo assim não repreende. Esses são os pais omissos, né? Aquele que tinha que ter repreendido, mas preferiu não repreender, né? Passou a mão por cima e aí deixou os filhos cometerem uns erros assim. A insenção da responsabilidade de Eli e Samuel para com os seus filhos. Sem que esse sacerdócio exercesse autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne, né? Então, seus filhos foram desviando por causa da falta da autoridade na casa, né? E aí os filhos foram se corrompendo. E ali, quando chegou já numa idade, Eli e Samuel, eles não se colocaram na posição de sacerdote para repreender. E por ao contrário, né, como nós já dissemos no texto, o texto enfatiza muito. Eles negligenciaram e permitiram que os filhos ainda tivessem tomado coisas do templo de Deus, né? Pegando a medida a mais do que era o necessário de um sacerdócio, quando colocava lá o alimento, o sacerdote ele poderia comer uma parte do sacrifício, mas os filhos de Eli, porventura, eles pegavam muito mais daquilo. E o de Samuel também, eles negligenciavam, eles eram homens que eram avarentos, né? E aí começou a corromper todo o povo de Israel através dessa geração. E o outro ponto final aqui sobre o tratamento inadequado, né? Que a lição nos trata, que é inevitavelmente que não podemos fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes, né? Da igreja, dos obreiros, né? Do ambiente, do eclesiástico. E não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação, né? Isso é um grande problema que podemos enfrentar no ministério, né? Por exemplo, um pai, um obreiro que são filhos de obreiros ou filho de pastores, não pode ter aquela, aquela coisa mais leve, né? Só porque é filho de obreiro, filho de pastor, no sentido do âmbito espiritual da igreja, né? Todos devem ser tratados da mesma forma, né? E isso o texto também nos repreende sobre esta causa, né? Por exemplo, se um filho toca instrumento, é um pregador do palavra e começa a se corromper, entrar em pecado, se o filho de um pastor ou filho de um obreiro
não for disciplinado, toda a congregação vai achar errado isso, né? Por causa da palavra de Deus que nos ensina. Então, quando Eli e Samuel viram que os seus filhos estavam indo na contramão do que era da palavra de Deus, eles tinham que ter tirado eles dos cargos, né? Mas não, eles permitiram, por isso que a Bíblia fala, né? O problema que foi esse daí. Entretanto, os seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos, são crianças, adolescentes, jovens adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebeleiam, não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e admoestação, Efésios 6, do 1 ao 4. E fala sobre todo pai cristão deve zelar por sua família com dedicação e responsabilidade, né? Então a gente aprende aqui nesse ensinamento sobre a paternidade, né? A paternidade autoritária demais, não vendo o sentimento lá dos seus filhos, impondo somente o que os pais acham que é certo, né? Logicamente, que não nós dissermos, né? Tudo aquilo que vai fugir daquilo que é de Deus, que é uma ética cristã, nós devemos sim, com certeza, repreender. Mas também existe a outra paternidade que é negligenciadora, né? Aquela que fecha os olhos, vista grossa faz, e mesmo vendo comportamento errado, os pais não repreendem os seus filhos e aí também tem grandes consequências para a formação e o crescimento. Amém, meus amados? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Que nos dá o privilégio de aprendermos um pouco mais a palavra de Deus, e que nos dá o privilégio de crescermos, né? Não só na graça, mas no conhecimento, sabendo que toda a palavra de Deus ela é perfeita e agradável, né? Ela é um alimento mais importante que nós devemos ter, que é a palavra do Senhor na nossa vida. Então, que nós possamos guardar esse ensinamento no nosso coração, assim como nós aprendemos já nos outros ensinamentos também que estamos aprendendo, né? Tudo coisas ligadas à família, né? E que possamos não ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor e sermos um exemplo, né? Uma referência na nossa casa, não agindo com autoridade ao ponto de que venha danificar, né? Porque a Bíblia nos ensina também sobre isso. E também não vamos ser também fazermos vista grossas ou até mesmo frouxo